Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estudar a última mensagem a ser dada ao mundo. Precisamos compreender essa mensagem porque o Espírito de Profecia diz, Senhor, que quando as nações se irassem, a chuva serôdia viria, Senhor. Esse era o tempo da chuva serôdia e cremos que estamos nesse tempo, Senhor. Teu povo precisa, Senhor, conhecer essa mensagem, viver essa mensagem, para que essa mensagem chegue ao mundo em poucos dias. E aqui estamos nós, Senhor, para estudar a mensagem do Senhor, a mensagem do terceiro anjo, e que o Teu Santo Espírito faça, Senhor, que nossa mente compreenda todas as coisas. Nós precisamos disso urgentemente. E que o Senhor opere, Senhor, mais uma vez nessa manhã. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Meus amados, Glória a Deus. glória a Deus. Olha só, vamos abrir o nosso primeiro texto da Bíblia, que está em João, capítulo 16, verso 33. É um texto muito conhecido, mas é um texto que traz muita segurança para o cristão. Nós vamos meditar nele hoje, que é João, capítulo 16, verso 33. Vamos ver o que é que Jesus diz ali, né? Um texto bastante conhecido, que diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja só, esse verso aqui, ele é um verso que deveria trazer muita paz para a gente. Mas por que que muitas vezes esse verso ele não traz a paz que é necessária? Veja que Jesus, logo no início, ele fala assim: eu tenho dito isso para vocês para que vocês tenham paz. Mas muitas vezes nós não conseguimos ter paz justamente por qual motivo? Justamente porque a gente olha o seguinte: ok, Jesus venceu, né? Jesus venceu o mundo, mas eu também preciso vencer. Jesus venceu, mas se eu não vencer, eu vou me perder. Então, por que que eu vou me alegrar no fato de outra pessoa ter vencido? Né? Por que que eu vou me alegrar no fato de Jesus ter vencido se eu também tenho que vencer? Ai de mim se eu não vencer meus pecados. Então, muitas vezes, como é que a gente projeta a ideia? A gente projeta a seguinte ideia: Jesus veio a essa terra, e a gente muitas vezes prega sobre a natureza de Cristo, né? Às vezes a gente até debate sobre a natureza de Cristo com outras pessoas, e às vezes até cria ali, né, uma animosidade, uma coisa assim, e a gente fala e prova e coloca textos de Ellen White para lá e para cá, e que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Mas, no fim das contas, eu não tenho paz e segurança em Cristo Jesus ao saber que ele veio a esse mundo tomar a minha carne. Muitas vezes eu não compreendo esse verso quando ele diz assim: olha, tenha paz. Eu disse para você para que você tenha paz, porque no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como que eu vou ter paz no fato de ele ter vencido o mundo? Nós vamos ver agora justamente o verdadeiro significado da substituição cristã, e nós vamos entender o fato, né, como que Deus lida com isso e como que realmente a gente pode agora passar a ter paz no fato de Jesus ter vencido o mundo. Vamos falar sobre isso. Então, aqui no livro Vitória Cristã, veja só o que ele vai tratar, né? E nós vamos trazer alguns textos do irmão White também. Diz assim: Jesus assumiu a mesma carne que eu tenho. Ele enfrentou as mesmas tentações que eu enfrento. Ele voluntariamente se fez como eu sou, resistindo à tentação. Ele demonstrou que é possível para alguém tão fraco quanto eu ser obediente à santa vontade de Deus, por meio da graça providenciada. Então, olha só, ele já começa o capítulo, é um capítulo também que é pequeno, e ele já começa falando o seguinte: Jesus veio, e ele precisava, quando ele veio a essa terra, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 8, diz que ele se esvaziou dele mesmo. Então, nós vamos ver ainda o significado mais profundo disso, de que ele se esvaziou dele. Mas quando ele veio como ser humano, ele assumiu a mesma carne que eu tenho. E ao ele assumir a mesma carne que eu tenho, ele teve que enfrentar o maligno com as mesmas armas que eu possuo. Então, ele veio e se colocou justamente no mesmo lugar que eu,
porque ele precisava vencer, assim como eu preciso vencer. Então ele tinha que usar as mesmas armas que eu possuo. Ele não podia ter privilégios que eu não possuo. Porque se Jesus tivesse qualquer privilégio a meu respeito, Satanás diria: peraí, mas você venceu, mas você não pode ser o ajudador deles, o ajudador infalível, você não pode colocar a sua justiça sobre eles, porque você não viveu a experiência deles. Você veio, mas você tinha privilégios que eles não têm, você foi guardado de uma maneira que eles não são, você tinha privilégios que eles não possuem. Se você viesse da mesma maneira que eles estão, você teria perdido. Então, Satanás acusaria o plano da redenção. Mas Jesus veio justamente e se colocou no lugar de cada ser humano, de forma que ele não tinha, né, privilégios, ele não tinha coisas que nós não temos. Ele veio justamente como eu sou, para que ele pudesse resistir à tentação na mesma carne que a minha, com a mesma força com que eu sinto a tentação. Então, ele provou com isso que o ser humano pode, por meio da graça que é dada, o ser humano pode, né, ser obediente à santa vontade de Deus em todos os dias da vida, não só no tempo de angústia, mas em toda a vida. Veja só, ele foi cruelmente mal compreendido, mas se recusou a aprovar qualquer desvio mínimo de um curso estritamente correto. Contra o sombrio pano de fundo de egoísmo, pecado, hipocrisia e autossuficiência que caracterizavam a sua época, ele apresentou em sua conduta pessoal a lei da negação de si mesmo e do amor sacrificial. Ele era aquilo que ensinava. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Qual era o pano de fundo da vida ali de Jesus, né? Qual era o contexto social da época de Jesus? A maioria das pessoas era religiosa, mas muitas delas eram hipócritas, autossuficientes, egoístas, orgulhosas. Muitas delas estavam todo sábado ali na sinagoga, ouvindo as mensagens, falando sobre a Torá, falando sobre os profetas, mas eles não viviam o que ensinavam, né? Então, a prova disso é que você vê nos evangelhos o próprio tratamento que era feito com Jesus, né? E muitas vezes também, quando se levantava qualquer boato acerca de Jesus, você vê que as pessoas ficavam ali fofocando umas com as outras sobre a vida de Jesus, e muitas delas, a maioria delas nenhuma, né? Ia ali para poder ouvir os ensinamentos, para poder comparar o que ele falava com as escrituras, simplesmente vivia uma vida religiosa ali, né, sem sentido. Mas veja que Jesus, no caso dele, lembrando que ele veio justamente como nós somos, ele ensinava as escrituras e vivia justamente o que ele ensinava. Então, se você for olhar o Sermão do Monte, por exemplo, aquele ensinamento todo que ele dá ali, no Sermão do Monte, você pode observar no final da vida de Jesus que os mesmos ensinamentos que ele deu no Sermão da Montanha, ele viveu estritamente tudo que ele falou. Então, em cada situação que ele passou, você pode enxergar na vida de Jesus. E tudo que ele ensinou, ele também viveu, né? Você vai ver ali em todos os detalhes. Você pode observar que ele sempre foi humilde de espírito. Se você for observar, ele sempre foi um pacificador. Tudo que ele falou ali, que ele foi ensinando, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, você vai ver que ele fala, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. E você vê Jesus, o Espírito de Profecia fala que raramente, né, o sol não o encontrava ali já desperto. Então, praticamente todos os dias Jesus já estava ali, de manhã cedo, antes que o sol nascesse, ele já estava ali buscando o Pai, já estava orando, já estava estudando as Escrituras, ou seja, ele tinha fome e sede de justiça. Misericordioso, ele sempre foi também, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração. Então, tudo que ele falou era uma manifestação daquilo que ele era. Então, ele não ensinava nada que não fosse aquilo que ele realmente vivia, né? Então, se baterem na sua face, ofereça ele também a outra. O que é que ele estava querendo dizer com isso? O princípio da humildade, não da guerra. Veja que o próprio Jesus tomou uma bofetada no rosto, né? E você vê que Jesus fala, né? Olha, se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu não fiz isso, por que você está me ferindo, né? Então, tudo que ele fez, de fato, ele ensinava, mostrando que nós podemos, em nossa vida cristã, ser extremamente coerentes. Ou seja, tudo que a gente ensina é porque a gente realmente vive, e não porque a gente aprendeu uma teoria que alguém passou para a gente, que fez sentido na nossa cabeça, e agora a gente vai reunir vários textos agora, e qualquer pessoa que for contrária ao que eu entendo, eu vou encher aquela pessoa de texto, e muitas vezes você é inimigo daquela pessoa. Isso não é coerência, né? Isso não é coerência cristã, isso não é o que Jesus fazia.
Jesus, ele mostrou realmente a forma correta, que é você entender o que está escrito na palavra e permitir que aquela palavra entre em você para fazer a transformação necessária. Era assim que era a vida de Jesus. Veja só, ele viveu uma vida verdadeiramente humana. Ele ficava cansado, assim como eu. Ele sentia sede quando caminhava no calor do dia, assim como eu. Ele precisava de sono para refrescar seu corpo físico após um dia de trabalho, assim como eu. Ele precisava de alimento para seu corpo, assim como eu. Ele não diferia de mim em nenhum desses aspectos. Ele era meu irmão na carne. Então, todas as situações da carne que o ser humano passa, Jesus teve que passar. E isso é maravilhoso saber disso. É maravilhoso, queridos. Nós vamos, hoje, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É muito maravilhoso você começar a enxergar Jesus de uma forma como essa, muito mais próximo, muito mais como alguém, como um irmão verdadeiramente, né? Então, isso é maravilhoso, porque você vai vendo Jesus ali, passando exatamente cada situação. Nós vamos ver que a gente não deve olhar simplesmente há 2.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás ele sentiu isso, ele passou isso. Mas nós vamos ver que justamente por ele ter passado há 2.000 anos atrás, é que hoje ele passa junto com a gente, sabendo exatamente o que a gente passa ali, o que a gente está sentindo, e a forma correta de nos ajudar. Porque ele já veio há milhares de anos atrás, antes mesmo da gente nascer, e já passou por isso, e ele sabe muito mais do que a gente a dor de todas essas situações que a vida humana pode trazer para o ser humano. Então, e ainda assim, ele era o Filho de Deus, um com o Pai desde a eternidade, por meio de quem os mundos foram criados e em quem todas as coisas se sustentam. Antes de visitar esse mundo como Filho do Homem, os querubins e serafins eram seus servos voluntários, e os anjos eram ministros de sua vontade. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava em casa na majestosa glória do céu. Então, em Jesus, nós vemos essa coisa maravilhosa da união da humanidade com a divindade. Jesus Cristo, ele era homem verdadeiramente. Ele estava em nossa carne verdadeiramente. Mas assim como ele era filho do homem verdadeiramente, ele era o filho de Deus verdadeiramente também. Um com o Pai, desde a eternidade. Então, ele uniu nele mesmo a humanidade e a divindade em toda a sua perfeição. Né? Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. E é esse privilégio que ele também concede para nós. Mas vamos falar sobre isso mais à frente. Ele diz assim: qual é a explicação dessas aparentes contradições de seu ser? Ela é encontrada no simples fato de que ele viveu por mim. Apenas aquele que é mais do que um homem poderia se tornar o homem representativo, o modelo perfeito da raça, e não apenas assumir a natureza humana, mas também reunir em si mesmo cada membro individual da família humana, e poder se tornar meu representante pessoal e viver uma vida que pode ser atribuída a mim, como se eu mesmo a tivesse vivido, se eu aceitar meu lugar nele. Isso aqui é muito importante o que a gente vai falar hoje, por quê? Nós vamos falar sobre a substituição de Jesus. Nós vamos falar como é que Jesus substituiu cada ser humano. Porque, veja só, Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele não podia chegar no céu e falar assim: Pai, meu sacrifício foi pela raça humana. Então agora eu fiz um sacrifício geralzão, sabe? Eu fiz um sacrifício geral. Então agora não, eu não fiz um sacrifício por cada pessoa individual, eu fiz um sacrifício geral. Não pode. Por que que ele não podia fazer isso? Quando Jesus Cristo veio, ele tinha que viver a experiência de cada ser humano. Como que isso era possível? Nós não sabemos. Isso nós não temos como explicar, porque, por exemplo, nós não temos como explicar como Jesus veio, né? Um Deus que a Bíblia fala que nem os mais altos céus poderiam contê-lo, se tornou uma criancinha. Como que isso é possível? Nós não sabemos. Mas nós cremos pela fé que isso é real. Assim como Jesus Cristo, como que Jesus Cristo poderia vir e ele tinha que viver a experiência individual de cada ser humano, de forma que ele poderia apresentar a vida dele como sendo a nossa própria vida. Como que ele conseguiu fazer isso? Como que o Pai operou isso nele? Nós não sabemos de fato. A nossa mente é limitada para compreender todos esses detalhes, mas nós aceitamos pela fé. Então, Jesus Cristo veio e ele viveu a minha experiência, ele viveu a sua experiência, justamente para saber como lidar com cada detalhe de cada ser humano ali. Então, veja só que coisa maravilhosa isso, quando ele fala assim: esse é o verdadeiro significado da justificação pela fé, ou ser considerado justo pela aceitação da vida vivida por outro. Não é apenas uma doutrina teológica, um artigo do credo.
é uma transação real, por meio da qual uma vida de retidão é substituída por uma vida de pecado em resposta à fé. Aí ele cita Irmão White, fala assim, se você se entrega a ele e o aceita como seu salvador, então, pecaminosa como sua vida possa ter sido, por causa dele, você é considerado justo. O caráter de Cristo substitui o seu caráter e você é aceito diante de Deus como se não tivesse pecado. Vamos analisar essa passagem aqui, que eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei assim, maravilhado. Por quê? Nós vamos falar sobre essa substituição e, pela graça de Jesus, hoje pela manhã, esse sentido de substituição vai ser ampliado em nossa mente. Por quê? É muito comum, quando a gente vai entender, por exemplo, essa questão da transação da justiça de Cristo, como é que a gente coloca em nossa mente? A gente fixa o seguinte: existe a chamada justiça imputada e a justiça comunicada. E quando a gente vai entender a justiça imputada, a gente muitas vezes pode pensar que é meramente assim: você aceita Jesus, Jesus aí pega a justiça dele, transfere para você e pronto. E aí agora, Deus olha para você e ele considera você como se não tivesse pecado e acabou. Mas não é simplesmente isso. Veja só, esse é o primeiro passo. Quando você aceita a justiça de Jesus, quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, Deus, ele pega o caráter de Cristo e, de fato, ele coloca sobre você. Ou seja, ele remove suas vestes de pecado, suas vestes imundas, e coloca sobre você o caráter de Cristo. E as vestes de Jesus, né? E agora você é aceito diante do Pai, como se você nunca houvesse pecado em sua vida. Mas, queridos, veja só, tem alguns detalhes que eu queria trazer sobre isso. Eu vou trazer essa mesma ideia que ele está trazendo aí no livro Vitória Cristã, de Prescott, eu vou trazer agora no livro Boas Novas aos Gálatas, de Wagner também, que ele traz essa mesma ideia, e depois eu vou trazer o que Ellen White fala para vocês, para a gente poder fazer essa comparação. Veja só o que diz aqui no livro Boas Novas aos Gálatas, diz assim: quando Deus perdoa e esquece nossos pecados, nos proporciona um poder tal para escapar deles, que venhamos a ser como se nunca houvéssemos pecado. Queridos, só essa frase aí já traz para a gente uma coisa tão maravilhosa. Veja só, quando Deus perdoa e esquece nossos pecados, nos proporciona um poder tal para escapar deles, que venhamos a ser como se nunca houvéssemos pecado. Pare para pensar o seguinte: quando você peca, você já parou para perceber? Ellen White fala isso, ela diz assim, o Espírito de Profecia fala assim: toda vez que uma pessoa peca, é mais fácil para ela agora, na próxima vez, pecar de novo. Então, se você parar para observar, as nossas tendências, né, nós nascemos com tendências hereditárias, mas quando a gente cultiva essa tendência, ou seja, quando a gente peca, é muito mais difícil agora vencer aquele pecado. Por qual motivo? Porque você sentiu o sabor dele. Então, quando você pecou, a sua natureza agora ela foi ainda mais afetada por aquela transgressão, e para você agora vai ser muito mais difícil vencer aquele pecado. Então, por exemplo, você vê, há muitas pessoas que são cativas da pornografia, cativas, por exemplo, do pecado da mentira. Por quê? Porque quando ela mentiu, dentro dela existe agora uma força muito maior que vai trazê-la cativa àquilo ali. Então, muitas vezes, toda vez que ela passar por aquela situação, ela vai sentir desejo, né? Por qual motivo? Porque ela já sentiu o desejo daquele pecado, ela já sentiu o sabor daquele pecado. Então, quando vem a tentação, pelo fato de ela já ter caído, ela agora está mais enfraquecida. Então, a probabilidade dela cair de novo é muito maior. Mas veja que coisa incrível, queridos. O perdão de Deus, quando ele aplica sobre a pessoa, quando ele derrama sobre a pessoa, junto com esse perdão vem o poder sobre aquele pecado. Então, quando Deus limpa você e considera como se você nunca tivesse pecado, justamente é porque isso é um verdadeiro fato. O perdão sobre você, quando ele é aplicado, quando você crê verdadeiramente no perdão verdadeiro de Deus, o próprio perdão já vem e limpa aquele pecado, não limpando somente a sua conta no céu. O perdão de Deus não é só para limpar a sua conta. Ó, você pecou, você estava condenado, viu? Eu vou limpar a sua conta aqui. Não, não é só isso. O perdão, quando ele vem, ele me afeta. Ele não afeta só o meu registro. Ele afeta a mim. Ou seja, o perdão vem e me limpa como se eu nunca houvesse cometido aquele pecado. Ou seja, antes de eu receber esse perdão,
toda vez que eu aparecia uma situação com aquele pecado, ali eu sempre estava caindo. Mas agora que eu fui perdoado, é como se eu nunca houvesse pecado. Ou seja, o perdão me afetou de tal forma que ele vai limpar, inclusive, aquela força que existia antes, aquele poder, ele vai subjugar isso. Então, Deus, ele me perdoou, ele limpou todo o meu registro, mas aqui na terra, em mim, ele também removeu o poder daquela transgressão. Ele quebrou o cativeiro. Percebe? É isso que Jesus faz, ele quebra esse cativeiro, né? O maior exemplo disso, você vê aquele endemoniado gadareno, que você vê que nem as correntes conseguiam segurar ele. E isso ali, queridos, também é um reflexo da nossa vida. O pecado, ele nos molda de tal forma que muitas vezes não há nada que consegue nos segurar. Ou seja, não tem nada absolutamente que consegue fazer com que a gente deixe de cometer aquele pecado. E aquele pecado, aquela força que existe dentro de nós é maior do que qualquer coisa. Mas aí quando Jesus vem, né, quando Jesus aparece em nossa vida, ele remove aquela força, ele remove, né, o cativeiro de Satanás. Então, é justamente isso que ele faz na vida individual do ser humano. Isso ele faz de forma individual, porque ele é um salvador pessoal. Então, veja na continuação, ele fala assim, ó, mediante as preciosas e grandíssimas promessas que nos tem dado, faz que cheguemos a participar da natureza divina e nos livremos da corrupção que está no mundo por causa dos maus desejos. O homem caiu quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Evangelho apresenta uma tal redenção da raça caída que todas as negras memórias do pecado são apagadas. Os redimidos acabarão sabendo só o bem com Cristo, que não conheceu o pecado. Uau! Olha isso. O homem, ele passou a conhecer o bom, o bem e o mal. O homem agora passou também a praticar o mal. Só que agora, queridos, Jesus, ele não conheceu o pecado. Isso aqui é muito forte. Eu peço que você preste bastante atenção no que está sendo dito, porque isso aqui, queridos, é muito forte. A Bíblia fala que Jesus não conheceu pecado. Jesus não conheceu o pecado. Se você vai ter uma associação com Jesus, vai ser uma associação tal que pare para pensar que Deus vai remover de você todo o pecado, de forma que, assim como foi dito de Jesus, Jesus vai fazer com que seja dito dos santos aqui na terra, assim, ó, ele nunca conheceu o pecado. Aí você passa, como assim, Senhor? Justamente, porque vai ser tudo apagado, completamente apagado. Então, Deus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, ele não conheceu o pecado. Isso é muito incrível, porque o pecado vai ser completamente apagado de mim, completamente apagado do meu coração. Então, eu não vou mais estar em transgressão. A minha vida vai ser completamente limpa, completamente justa, porque Jesus Cristo limpou completamente todo vestígio de pecado. E assim como ele é, nós seremos nesse mundo, como disse 1 João. Então, ainda na continuação, veja o que Ellen White fala no livro Reavivamento Verdadeiro. Olha o que o Espírito de Profecia nos revela. Quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado. Recebe-o no favor divino e o justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. O pecador só pode ser justificado mediante a fé no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que se tornou um sacrifício pelos pecados do mundo culpado. Ninguém pode ser justificado por qualquer obras próprias. Só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei e da pena da transgressão pela virtude do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A fé é a condição única de obter justificação. E a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Então, quando Jesus falou, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, a fé não é só eu crer que Jesus veio há 2000 anos atrás. Eu preciso confiar de que essa vitória que ele teve é minha. Então, eu vou falar mais sobre isso agora aqui à frente. Deixa eu passar essa parte aqui. Veja o que foi escrito no boletim da Conferência Geral, e eu quero falar sobre essa questão da substituição de Jesus. Veja que coisa tremenda isso, olha só. Se ele tivesse vindo nesse mundo como ele era no céu, sendo Deus, manifestando a si mesmo como ele era, e Deus habitando com ele, seu nome não teria sido Deus conosco, por ele não ter se tornado nós. Porém, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não se manifestou a si mesmo como ele era no céu. Ninguém conhece o Filho em nada, só o Pai. E o Pai não revela o Filho para o mundo, mas o Filho revela o Pai. Cristo não é a revelação de si mesmo,
ele é a revelação do Pai para o mundo. É a revelação do Pai no mundo e a revelação do Pai para o homem. Sendo assim, ele diz: ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho desejar revelar. Então é o Pai que é revelado no mundo para nós e em nós através de Cristo. Esse é o ponto principal que estudamos o tempo todo. Isso é o centro no qual tudo mais circula. E Cristo, tendo tomado nossa natureza humana em todos os pontos da carne, e dessa forma, tendo se tornado nós, ao lermos sobre ele e sobre como o Pai lida com ele, estamos a ler sobre nós mesmos e sobre como o Pai lida conosco. Olha que coisa incrível! O que Deus fez para ele, fez para nós. O que Deus fez por ele, fez por nós. Por conseguinte, novamente está escrito: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, esse pensamento é muito profundo. Se a gente entende que, de fato, Jesus Cristo, ele se tornou um conosco, significa que, ao Deus tratar com Jesus ali, em toda a vida dele, Deus também estava olhando para nós ali. Mesmo a gente não tendo nascido antes. Em sua onisciência, Deus conseguia olhar para mim em Jesus, e ao tratar Jesus daquela maneira, ali é demonstrado como ele trata a mim. Deus estava tratando comigo ali também. Então, tudo que você vê na vida de Jesus acontecendo, ali era verdadeiramente a nossa experiência ali. Nós podemos observar isso e se apropriar daquilo de fato, porque foi a nossa experiência. Jesus se tornou um de nós, e se tornou nós próprios ali também, né? Ele estava ali verdadeiramente sofrendo, sentindo todas as culpas dos nossos próprios pecados, mesmo antes da gente nascer. Isso é incrível, né? Esse poder de Deus, essa onisciência de Deus é algo tremendo demais. Agora, veja só. Muitas vezes a gente consegue observar essa substituição de Jesus no passado, mas olha o pleno sentido da palavra substituição nesses dias de hoje. No livro Boas Novas aos Gálatas, diz assim: no mais pleno sentido da palavra, e em um grau que raramente se pensa quando se usa a expressão, se converteu em substituto do homem. Permeia todo o nosso ser, identificando-se tão completamente conosco, que tudo quanto nos toque ou afete, toca e afeta ele. Ele não é nosso substituto no sentido em um homem substitui outro. No exército, por exemplo, é colocado um soldado na posição de outro que está em algum outro campo. Mas a substituição de Cristo é algo completamente diferente. É tão completamente nosso substituto que vem em nosso lugar e já não aparecemos mais. Desaparecemos, de forma que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Coloquemos nossas necessidades nele, não tirando-as de nós e colocando sobre ele, mediante penoso esforço, mas humilhando-nos no nada que realmente somos, de forma que nossa carga descanse somente nele. Queridos, vamos trazer esse pensamento, que isso aqui é uma das coisas mais incríveis. A substituição de Jesus, veja só, veja o exemplo que ele deu do exército. Imagine que você é um soldado, e ali existe outro soldado. E aí você sai, você vai fazer alguma coisa e fala assim: olha, me substitui aqui, por favor. Aí você vai fazer outra coisa e essa pessoa entra em seu lugar. E ali ele faz as coisas que você precisa fazer e tudo, e aí você volta. Aí ele diz: eu já te substituí, agora volte para o seu lugar. Aí imagine que agora mais à frente, você está ali como inocente e você vai ser executado por outro exército, um exemplo. E aí esse outro seu general, esse seu outro amigo lá do exército, ele vai e entra na sua frente, né? Ele fala assim: não, em vez de você matar ele, me mate. E aí ele morre no seu lugar. Essa é muitas vezes a ideia que a gente tem de substituição, ou seja, uma pessoa que não tem nada a ver, entra ali na minha frente com tudo e morre. Mas veja que a substituição de Jesus, para a gente entender de fato o que é essa substituição de Jesus, se fosse possível um ser humano fazer isso, a gente poderia pensar da seguinte forma: ali é você é um soldado do exército, e aquele outro soldado, ou então o general, ele teria que, de alguma forma, se tornar você, e ali ele morrer ali na sua frente, e ali quando ele tivesse morto, você realmente estaria morto ali, todavia você continuaria vivo. Percebe? Foi justamente o que Jesus fez. Quando Jesus vem para ser o nosso substituto, ele não vem como um ser completamente distinto e separado da gente, e do nada se coloca em nossa frente. Não. O que foi que Jesus fez? Ele veio, se identificou tão completamente comigo, que quando ele se coloca na frente da lei, e a lei projeta a sua luz sobre Jesus,
a lei consegue detectar ali a vida de Ivan. Por quê? Porque Jesus se identificou tão completamente comigo quando ele esteve aqui na Terra, que quando ele se apresenta e a lei pede a morte do pecador, e a Bíblia fala assim, ó, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, cada pessoa tem que morrer pelo seu próprio pecado. Isso é uma verdade espiritual. Então, a lei vai dizer assim, ó, cada um vai ter que morrer pelo seu próprio pecado. Mas quando Jesus apresenta a vida dele, a lei pode dizer, ok, essa é a vida de Ivan. Ok, então Ivan morreu. Por isso que quando Jesus morreu, eu morri. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei. Quando Jesus sentou nos lugares celestiais, eu sentei. Por quê? Porque a vida dele foi plenamente, completamente identificada comigo. Por isso, quando ele diz, tenha bom ânimo, meu filho, eu venci o mundo. Então, por que ele está dizendo que eu posso ter bom ânimo? Porque se ele venceu, eu venci o mundo. Então, todos esses pecados que eu estou aqui ainda lutando para vencer, e fico naquele medo, naquela dificuldade, dizendo assim, ai, Senhor, mas eu já conheci essa mensagem, mas eu continuo nos mesmos pecados, é porque eu ainda não entendi que essas tentações, Jesus já venceu elas. E ele não está me chamando para lutar para vencê-las, ele está me chamando para receber a vitória que já é minha nele. Uau! Queridos, isso é tão grandioso que é. Olha só, é por isso, queridos, que no capítulo 40 de Isaías, abra rapidinho aí, por favor, eu espero conseguir passar isso de uma forma fácil. Veja só, Isaías capítulo 40, veja só, capítulo 40, verso 1 e 2. Veja só o que, que Deus está pedindo para fazer. Olha só, Isaías 40, verso 1 e 2 somente. Veja o que, que ele vai dizer. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Veja que aqui no capítulo 40, que é um capítulo que fala do alto clamor, ele diz assim, ó, consola meu povo porque diga a eles o seguinte, ó, sua milícia está acabada. Aí ele fala assim, ou seja, é como se ele falasse assim, ó, diga ao meu povo que sua guerra já findou. Aí você fala assim, como assim minha guerra já acabou? Ele está dizendo assim, ó, a sua vitória já foi dada. Diga a Jerusalém que ela não precisa ficar preocupada com a batalha, porque a vitória já é dada, sua milícia já acabou. Aí você fala assim, como assim? Mas a Bíblia não fala que a nossa luta continua e tudo? Sim. Só que, olha só o que ele está dizendo aqui no capítulo 40. Ele está dizendo assim, ó, a vitória já foi garantida para você. Aí você fala assim, como assim? Imagine o seguinte, para a gente poder entender isso na prática. Imagine que você faz parte de um exército, e esse exército, o seu general chega e fala assim, olha, vou dar um exemplo, né? A gente está vendo aí uma guerra hoje entre Ucrânia e Rússia. Imagine que o líder da Ucrânia falasse assim, ó, chamasse os jovens e convocasse hoje, nessa exata manhã, ele falasse assim, olha, nós precisamos de 20 mil jovens. E aí esses 20 mil jovens, eles são chamados para a guerra, ele vai dizer assim, olha, estamos em guerra contra a Rússia e vocês foram convocados, vocês vão para a linha de frente da batalha. E o jovem nunca teve experiência com guerra, não sabe de nada, né? Aí imagine que agora esse presidente da Ucrânia, ele chega e fala assim, olha só, vocês estão vindo agora para a guerra, mas antes de vocês chegarem, eu próprio general, reuni as armas que eram necessárias e eu mesmo fui lá na Rússia e tive acesso ao próprio presidente e aos líderes do exército da Rússia e eu fui lá e eu próprio venci eles, sozinho, e voltei. Aí ele diz assim, ó, então a vitória já está garantida. O que será que esses jovens fariam? O que será que esse próprio presidente da Ucrânia, né, o próprio general de lá, esperaria que esses jovens fizessem? Esperaria que eles sentassem e falassem, ai, graças a Deus, finalmente, a vitória já está ganha, então agora é só a gente comemorar e ficar tranquilo aqui. Era isso que ele queria que os jovens fizessem? Não. Era justamente o contrário. Se ele disse, vocês agora já têm a vitória, eu já venci o general deles, a batalha já está ganha. O que é que ele queria que eles fizessem agora? Podem ir com tudo para a batalha. Vão com tudo agora, porque agora vocês vão pegar os despojos. Podem ir para a guerra com força. Ou seja, o fato de você saber que a vitória está garantida, não é para você sentar e ficar agora tranquilo e porque acabou. Não. Você agora tem que ir para a guerra sabendo que você já venceu a guerra.
Então, você não vai pensando, o inimigo está me martelando, me massacrando, me acabando, não estou conseguindo vencer o inimigo. Não, você sabe que o inimigo já foi vencido e você foi alistado para ir para uma guerra que você já é vencedor, para ir para uma guerra que você, quando os seus oponentes aparecerem, você já tem todas as armas que são muito mais fortes do que eles, porque o general deles já está manietado, já está vencido. Então, quando Deus fala em Isaías 40, diz assim, ó, console meu povo, porque diga a eles que a milícia já acabou. Ou seja, eles agora vão para uma guerra que agora a batalha já está vencida. Então, essa milícia nossa de querer vencer o general das trevas, de vencer por nós mesmos, Deus diz, acabe com isso. Não é essa forma que vocês vão vencer. Jesus já disse, tenha bom ânimo, eu já venci. Então, o que eu preciso agora? Veja que a vitória está nele. A vitória não está no mundo. A vitória não está na minha experiência cristã. A vitória está em Jesus. Então, ao eu participar de Jesus diariamente, essa vitória que está nele passa a ser minha. Por isso que ele fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a partir do momento que Jesus, olha só a questão da substituição, a partir do momento que diariamente não é mais a minha vida que é vivida, mas a vida de Jesus substituindo a minha, a vitória que é dele é minha. Pronto, queridos. É isso. Louvado seja Deus. Então, a vitória já está garantida. Não é que Deus está chamando você e dizer, ó, você foi alistado para a guerra, viu? Você tem que vencer como Jesus venceu. Então, vai aí, ó, vença logo aí, adiante seu lado, porque senão você vai se acabar. Não é isso. Percebe? Não é isso. Deus nunca chamou a gente para vencer os pecados por nós mesmos. Deus nunca chamou a gente só para perdoar nossos pecados e agora a gente vai ter que ir lá lutar para poder vencer e ficar naquela. Não! Ele já garantiu tudo. Então ele está dizendo, olha, você só precisa estar nele. Essa é a sua preocupação, porque a vitória está nele. Nele foram criadas todas as coisas. Então a nossa vitória está criada nele. Então eu preciso garantir diariamente que a minha vida está nele, porque nele, aquele pecado que eu não consigo vencer, por exemplo, eu sou cativo da mentira há tantos anos. Por quê? Porque essa vitória sobre a mentira está em Jesus. Então eu preciso garantir que hoje de manhã, quando eu acordei, eu estou em Jesus. Então, eu preciso garantir, né, que Jesus Cristo esteja habitando em mim verdadeiramente, porque a vitória já está garantida, queridos. Às vezes a gente fica pensando assim, ó, eu conheço a mensagem, que é natureza de Cristo, vitória sobre o pecado, tudo isso, mas a gente não consegue ter essa experiência da vitória sobre o pecado, justamente porque a gente fica pensando que a gente tem que alcançar um grau que Jesus alcançou, para conseguir, quando a gente chegar lá, a gente vai finalmente... Não é isso, queridos. Vamos abrir aqui Lucas capítulo 1 para a gente ver uma coisa tremenda, 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 tremenda. Veja só, Lucas capítulo 1, a gente vai ler aqui o final do capítulo, que é o verso 68. Veja só que coisa, isso aqui, queridos, eu não tenho nem palavras para descrever essas coisas. Veja só, Lucas capítulo 1, quando Zacarias foi cheio do Espírito Santo, né? Ele agora vai dizer o seguinte, ó, Lucas capítulo 1, verso 67 em diante, diz assim, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aí, olha só, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Então, veja que quando Zacarias foi cheio do Espírito Santo, olha o que ele profetizou. Ele diz assim, ó, Deus prometeu a Abraão que ele nos livraria dos nossos inimigos e que nós o serviríamos sem temor diante dele, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Então, quando ele foi cheio do Espírito Santo, veja o que ele falou, queridos. Ele falou assim, olha, quando Deus nos livrar dos nossos inimigos, nós o serviremos sem temor, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Então, queridos, essa profecia aqui, o povo de Israel, muitos deles que não tinham visão espiritual, pensavam que quem eram os inimigos deles? Os romanos, eram os gentios, então eles pensavam assim, quando a gente estiver livre dos gentios, a gente vai viver em santidade e justiça, mas não é isso, queridos. Os nossos inimigos, a nossa batalha é espiritual, o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. Então, quando Jesus Cristo nos livra disso, nós somos libertos completamente do pecado e a gente vai servir Jesus e a Deus sem temor, em santidade e justiça. Quanto tempo? Todos os dias da nossa vida. E veja, queridos, que ele profetiza isso
justamente num período onde Jesus Cristo estava nascendo. Jesus Cristo estava vindo ao mundo como a luz que ilumina todo mundo. Então, ou seja, o que ele está dizendo? Ao Jesus nascer, ao promessa de Abraão ser colocada perante o mundo, agora a vitória sobre todos os pecados estava sendo garantida para que a gente pudesse viver todos os dias em santidade e justiça. Tem uma coisa que eu achei muito bonito, muito lindo, na verdade, que eu achei incrível. Em um livro, é do próprio autor, né? Wagner, a Mensageiro 88. Em alguns dos livros, eu não lembro qual agora, ele fala sobre o significado do Natal. Ele fala assim, que a gente às vezes fica pensando, né? Por que que Deus não colocou a data, né, do nascimento de Jesus na Bíblia, né? A gente fica pensando assim, por quê? Mas veja só que coisa tremenda o que ele fala. Ele fala assim, sabe por que que Deus não quis colocar, registrar a data, né? A gente fica especulando, pode ter sido em abril, pode ter sido em outubro, pode ter sido em setembro, não foi em dezembro. Por que que Deus não quis colocar justamente questão de data nas escrituras? Ele fala assim, justamente, sabe por quê? Veja só, quando eu entendo que a palavra é criativa e que eu sou feito participante da natureza divina por meio das promessas da Bíblia, por meio da palavra, olha que coisa tremenda quando eu entendo isso. Quando o anjo desceu para anunciar o nascimento de Jesus, ele falou assim: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Cristo, o Salvador. Veja só isso. Então, por que que Deus não quis colocar data nem nada disso? Porque se eu creio que a palavra é criativa, quando eu creio que a palavra diz para mim assim, hoje vos nasceu o Cristo, Jesus Cristo pode nascer em mim hoje. Percebe? Então, quando a palavra de Deus diz para mim, hoje vos nasceu o Cristo Salvador, se eu crer nessa palavra, Jesus Cristo vai nascer em mim hoje. E isso vai ser uma experiência diária. Todos os dias eu vou permitir Cristo nascer em mim. Todos os dias. Nascer e viver a vida dele em mim. Então, por isso que Paulo, na epístola dele, ele fala assim, eu tenho labutado para que eu possa gerar Cristo em vocês, para que Cristo seja gerado em vocês. E é justamente isso que Deus deseja fazer. Agora, gerar Cristo em nós, né? Então, veja o que Ellen White fala na página 472 do Desejar de Todas as Nações. Ela fala assim, e se consentirmos, ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Queridos, olha isso. Estar seguindo Jesus, ou seja, a partir do momento que eu alcanço essa comunhão plena com Jesus, fazer o que é da vontade de Deus não vai ser mais aquela coisa assim de eu preciso fazer porque é regra, sabe? Não. Eu amo comer ovo, eu amo comer carne, mas alguém trouxe a mensagem da reforma de saúde para mim e eu parei de comer, né? Senão eu vou me perder. Eu amo ouvir esse tipo de música. Amo ouvir, amo. Mas alguém trouxe a mensagem de música para mim, mas eu preferia não ter ouvido. Isso vai acabar, queridos. Por quê? Veja o que ela diz. Quando nós consentimos e Jesus Cristo vai se identificar conosco de tal forma, porque ele já fez isso no passado, mas ele vai fazer isso hoje de novo. Ele vai de tal forma dirigir a gente em tanta conformidade com ele, ou seja, assim como ele lá no passado se identificou com a gente, hoje a gente vai se identificar com ele. Ele vai fazer essa obra. E vai ser tão profunda e tão intensa que obedecer a Jesus, a gente não vai estar seguindo senão nossos próprios impulsos. Veja que antes, nossos impulsos eram para pecar. A gente sentia aquela força impelindo a gente para pecar, a gente não sabia nem como parar aquilo. Agora vai ser diferente. Agora, os nossos impulsos vai ser para obedecer. Então, obedecer a Jesus vai ser uma coisa natural. Antes era natural pecar, agora vai ser natural obedecer. Então, veja, queridos, que essa é a vitória. Por isso que Jesus fala assim, ó, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se eu venci o mundo, você em associação comigo, você já venceu. Eu venci sendo você, eu venci tendo a sua vida, eu venci com as mesmas armas que você, então você já tem vitória garantida em mim. Então, vem a mim. Percebe? Então, isso é maravilhoso, queridos. Desde que eu entendi isso, eu percebi claramente que a minha vida completamente não faz sentido, sabe? Eu buscar vencer os pecados em mim mesmo. Meu maior esforço tem sido realmente não me desligar dele, porque tudo que eu preciso está nele. Então, a partir do momento que eu estou nele, sentado nos lugares celestiais, o diabo não tem acesso a mim. Você percebe? O diabo não tem acesso. A partir do momento que eu entendo que Jesus está no Santíssimo,
e eu posso estar nele e ele em mim, então eu estou conectado com Jesus no Santíssimo, e Satanás não entra no Santíssimo. Então, querido, isso é muito profundo. E aí, no fim, ele fala assim: eu aceitei a vida que Jesus viveu por mim. Ele satisfaz a minha necessidade. Você já aceitou a vida dele? E assim ele finaliza, né? O capítulo. Então, essa pergunta é para nós. Aceitamos a vida de Jesus? Aí você pode pensar, já, há muitos anos atrás. Mas não é isso, queridos. Você já aceitou a vida de Jesus hoje? Eu aceito a vida de Jesus hoje. Então, que Jesus possa viver na gente hoje, nascer, né? Que se cumpra agora, nessa manhã, a palavra que diz assim: hoje vos nasceu o Cristo. Que Cristo tenha sido gerado em nós, né? Mais uma vez, através dessa mensagem. E que durante todo o dia seja testificado perante o universo celestial que Jesus foi gerado em nós nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, então? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Pai amado, isso é tão maravilhoso, Pai. Compartilhar essas coisas que, para falar com palavras humanas, Senhor, realmente só o Espírito Santo para nos ajudar, para que a gente possa compartilhar essas coisas. Obrigado, Senhor, porque a gente consegue, Senhor, compartilhar com os irmãos essas bênçãos que foram registradas, Senhor, pelo Espírito de Profecia, pelos seus servos do passado, e que enchem nossos corações, Senhor. Nos ajude, Pai, que cada vez mais essas mensagens fiquem mais claras, e mais, e mais, e mais na nossa vida. De forma que a gente consiga, ó Pai, vivê-las, essas tão benditas promessas, Senhor. Que privilégio maravilhoso que o Senhor abriu perante nós, um caminho completamente consagrado e novo, que nos leva até o Santíssimo e que está completamente cheio do sangue de Jesus, o qual nos limpa e nos purifica de nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por vir a essa terra e partilhar nossas experiências, e hoje está disposto a nos substituir diariamente. Obrigado, Jesus, por nos substituir há 2000 anos atrás. E obrigado por estar disposto a nos substituir diariamente. Substituir nossas emoções pelas suas emoções. Substituir nosso sofrimento pelo seu sofrimento. Substituir, Senhor, o nosso temperamento pelo seu. Obrigado por estar disposto a tudo isso, Jesus. Nós te agradecemos por ser um salvador pessoal. Muito obrigado por tudo. Em teu nome, Jesus. Amém.